Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, meus irmãos também que estiverem me assistindo em outro país, um ótimo dia para vocês. Deus que abençoe e pague vocês por esse apoio maravilhoso que vocês dão ao meu humilde canal. Agradeço a vocês por isso, né? Peço a Deus todos os dias por vocês e peço a você que dê um joinha para mim mais uma vez. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você gostar do meu trabalho, faça isso, por favor. E peço também para aquele irmão que é testemunha de Jeová, estiver desanimado na seita, dar uma ligadinha para mim. Aquele que já foi testemunha de Jeová e já saiu, também peço para dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. O meu telefone é 99151-5617, o DDD 037 das Minas Gerais. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, porque para mostrar uma tremenda de uma mentira que as testemunhas de Jeová pregam. E ontem eu já fiz um vídeo, esse aqui é um complemento do que eu fiz ontem. E fui muito xingado, né? Porque eu pedi para eles mostrar para mim os textos que provam o que eles falam. Como eles não têm como provar, eles partem para o xingamento. Então apareceu um tal de Robero, que se passa por uma mulher, me xingou de apóstata, de cabrito. Ixi, me xingou aqui de um monte de coisa, mas tudo bem. Então, eu vou mostrar mais uma vez que as testemunhas de Jeová, eles não usam contexto para interpretar os textos e eles falam coisas que depois não pode provar. E quando a gente prova que eles estão errados, eles partem para o xingamento. Então é isso aí, testemunha de Jeová é isso aí. Testemunha de Jeová só conhece do que o corpo governante permite que eles conhecem. Quando sai fora daquilo que o corpo governante permite, eles não têm o que falar e partem para o xingamento. Então, veja, meus irmãos, ontem eu fiz um vídeo, né, desmentindo, né, uma falácia deles, né, sobre uma gravura que eu vi, né, um assunto que eu vi numa brochura, né, dizendo ali que quando Satanás desencaminhou Eva, Satanás arrastou com ele uma multidão de anjos. Até aí, tudo bem. Até aí a gente não tem nada de errado. Só que eles dizem que esses anjos que Satanás arrastou, depois retornou para o céu e que lá de cima, esses anjos ficaram observando a terra e à medida que a população da terra foi aumentando, né? Adão e Eva teve mais filhos e a população da terra foi aumentando. Esses anjos rebeldes viram que as filhas dos homens eram muito formosas, bonitas. Eles materializaram e desceram para a terra e tomaram para si esposas todas quantas desejaram. E que os filhos desses filhos de Deus com as filhas dos homens foram os gigantes, foram homens maus, homens grandões que faziam covardia com as pessoas, né? Então isso é o que eles dizem, né? E que no dilúvio, esses gigantes, né? Esse pessoal, esses filhos dos filhos de Deus, esses filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e esses anjos caídos abandonaram os seus corpos carnais e retornaram espiritualmente ao céu, né? Então veja, meus irmãos. Então, eu usei a Bíblia para mostrar claramente que isso é impossível. Eu usei a Bíblia para mostrar que anjo caído não materializa, porque o anjo caído, quando ele quer um corpo para fazer as suas atrocidades, ele utiliza corpos alheios. Deus não deu a eles o poder de materializar um corpo, certo? Também mostrei biblicamente que anjo não casa. Isso aí foi Jesus que disse que anjo não casa. Então, eu provei aqui biblicamente com A e mais B que anjo não materializa e anjo não casa. E pedi, né? Pedi para as testemunhas de Jeová
que estivesse me assistindo, mandar nos comentários para mim os textos que provam isso que eles falam, né? Porque se eles falam, então eles deveriam provar, né? Eles deveriam mostrar biblicamente onde que é que isso está escrito, né? Então, em vez de mandar para mim os textos que provam isso, eles mandaram foi burro, apóstata, cabrito, sei o que lá mais, e um monte de xingamento. Então, veja, meus irmãos, apareceu lá um tal de Robero, esse Robero vem comentando no meu canal há muito tempo. Ele chama Robero, mas apresenta como sendo uma mulher. Então isso aí já não é de assustar, não, porque ali tem bailarina, ali tem Israel Batista, ali tem um monte de coisa ali que a gente não sabe o que é verdade nem o que é mentira. Porque se tratando de testemunha de Jeová, a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, apóstata, me chamaram de apóstata, né? Então, ali nas testemunhas de Jeová, a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. Mas, então, eu prometi que hoje eu ia fazer um vídeo explicando quem são esses filhos de Deus. Porque em Gênesis, no capítulo 2, aliás, em Gênesis, no capítulo 6, versículo 2, diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e que eram belas e formosas, e foram tomar para si esposas todos quantos desejaram. Ali diz os filhos de Deus, mas não diz que são anjos caídos, não. Preste atenção. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Diz, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram belas e formosas, e foram tomar para si esposas, tantos quanto desejaram. Só que não diz que eram anjos, não. Então, isso é que eu vou mostrar hoje, quem são esses filhos de Deus. Eu prometi explicar quem são esses filhos de Deus, né? E quem são as filhas dos homens. Então, isso é que eu vou explicar. Eu vou fazer uma exegese. Será que o corpo governante sabe o que é uma exegese? Ô, corpo governante, faça um cursinho de teologia, corpo governante, para vocês aprenderem a interpretar. Ô, Roberto, faça um cursinho de teologia também, você aí, tá? Em vez de chamar as pessoas de cabrito, faça um cursinho de teologia para você aprender, tá bom? Veja, meus irmãos, então Gênesis capítulo 6, versículo 2, diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e foram tomar para si esposas, todos quanto desejaram. Agora, Gênesis capítulo 6, versículo 3, o contexto, outra coisa que o corpo governante não conhece, mostra claramente que eles não são anjos, são pessoas carnais. Mostra que os filhos de Deus são pessoas carnais. Veja o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 3, que Deus não agradou da atitude deles, e veja o que Deus disse em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse assim aqui, ó. Então disse o Senhor Deus, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Então Deus estava irado com esses filhos de Deus que tomaram para si esposas entre as filhas dos homens. Então Deus disse, olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem, não é nos anjos caídos, não, pois este é carnal. Aqueles anjos, aliás, aqueles filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens como esposas, são pessoas carnais, não são anjos, não. Deus está mostrando isso claramente. A Torre diz também que esses filhos de Deus, que nasceram dessa relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens, foram os gigantes ou nefilins. Também não foi. Eu vou mostrar isso claramente. Analisa comigo aqui Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Vai mostrar que naquele tempo que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como esposa, os gigantes já existiam.
Naquele tempo os gigantes já existiam. Veja, por exemplo, veja comigo Gênesis capítulo 6, versículo 4. Veja o que diz. Veja o que diz, meus irmãos, presta atenção. Ora, naquele tempo que aconteceu essas coisas, havia gigantes na terra. Os gigantes já existiam quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como esposa. Os gigantes já existiam. E também depois, presta atenção, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então veja, os filhos que nasceram dos filhos de Deus com as filhas dos homens não foram gigantes, foram valentes, pessoas de renome na antiguidade. O que vem a ser uma pessoa de renome, né? Veja a diferença do que a Torre de Vigia diz. Que a Torre de Vigia diz que eles eram gigantes, pessoas ignorantes, pessoas más. Mas o texto deixa claro que naquele tempo já havia os gigantes e que, ao contrário do que a Torre de Vigia diz, eles eram pessoas de renome. Esses filhos de Deus, esses filhos que nasceram dos filhos de Deus com as filhas dos homens, não eram gigantes, eram pessoas de renome. O que vem a ser uma pessoa de renome? Segundo o dicionário Silveira Bueno, de língua portuguesa, uma pessoa de renome é uma celebridade, é uma pessoa afamada, é uma pessoa acreditada, não é gigante não. Então veja, preste atenção no texto, preste atenção em Gênesis capítulo 6, versículo 4, os filhos de Deus, os filhos que nasceram dos filhos de Deus com as filhas dos homens, não foram gigantes. Os gigantes já existiam naquele tempo. Os filhos que nasceram dos filhos de Deus com as filhas dos homens foram pessoas de renome, pessoas afamadas, né? São pessoas acreditadas, celebridades. Não eram gigantes, não, Torre de Vigia. Ô, Torre de Vigia, pare de mentir para os outros. Veja que as pessoas que a Torre de Vigia diz ser os filhos desse relacionamento não combinam com os filhos de Deus com as filhas dos homens. Eram pessoas de renome, pessoas afamadas, celebridades. Agora, meus irmãos, já que é assim, já que nós sabemos que os filhos de Deus, que os filhos que nasceram dos filhos de Deus com as filhas dos homens não eram os gigantes, eram as pessoas de renome, agora resta nós saber quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Então veja, meus irmãos, analisando a descendência de Sete foi uma descendência piedosa, uma descendência teológica, uma descendência que teve fé em Deus. Tanto é que na descendência de Sete nós encontramos Enoque, um homem que andou com o verdadeiro Deus. Tanto que ele era um homem piedoso que Deus não permitiu que ele passasse pela morte. Deus o tomou para si sem que ele passasse pela morte. Na descendência de Sete, também nós encontramos Noé, que foi o único homem justo na face da terra quando Deus decidiu trazer o dilúvio. Então veja, diante disso, nós podemos chegar à conclusão que a descendência que esses filhos de Deus não são anjos caídos. Esses filhos de Deus é a descendência de Sete. Esses filhos de Deus
que se casaram com as filhas dos homens é a descendência de Sete. E as filhas dos homens é a descendência de Caim, que foi uma descendência má, uma descendência que não tiveram fé em Deus. Tanto é que a primeira pessoa que tomou para si duas esposas foi um descendente de Caim. Parece que é Lameque. Parece que é um descendente de Caim. Foi a primeira pessoa a tomar para si duas esposas. Então, portanto, diante disso aí, nós podemos chegar à conclusão que a descendência, aliás, que os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens é a descendência de Sete. E as filhas dos homens, a descendência de Caim. E que os filhos que nasceram dessa relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens foram homens inteligentes, homens afamados, celebridades, pessoas de renome. Então, isso sim, esses é que são. Gigantes, eles não foram. Então, essa história de que eles foram gigantes, isso é uma falácia das testemunhas de Jeová. Coisa que as testemunhas de Jeová não têm como provar. Eles não têm um texto bíblico que prova essa falácia deles. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês.